Bladers, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para um unboxing do B172, ou mais conhecido como o Old Spriggan. No caso, essa é uma versão caseira e não tem caixa porque eu resolvi não fazer, né? Mas enfim, o importante é mostrar o B para vocês como ficou e depois é a performance dele, como vocês podem estar fazendo no seu caseiro aí também, beleza? Então, para começar, temos aqui o Old Spriggan, um B incrível do tipo equilíbrio, que tenta assumir a forma de ataque e defesa em um único sistema, que é o sistema Sparking, usando dessas características. Então é mais um B aí do Shu, né? Já que ele não participou aí de GT, ele voltou com esse Spriggan aqui, top das galáxias. No caso, dá pra saber que é do Shu por causa dessa foice aqui que faz meio que um S, né? E no Lorde dá pra perceber que não tem ela, né? Tem um S normal lá em azul. Então esse é um B já com a assinatura do Shu, Old Spriggan aí pra coleção. Eu vou desmontar e mostrar as peças para você. Pronto, o B já desmontado. Vou começar pelo chip Spriggan. Chip Spriggan, ele tem duas características muito marcantes, que é a de você ter metal nele. Então ele é um chip mais pesado, já que o metal vem embutido aqui nessa área, né? O original. No caso do meu, eu fiz um reforço com papelão, né? E um toquinho de lápis. Então ele é um chipcore bem mais pesado. Ele sai o meu, como vocês podem ver. Só que o original, no caso, galera, não vai sair. O meu eu tirei porque ele facilita na trocação de modos, né? A gente tem o chip, né? Ficou bem bonitinho o meu. Outra coisa interessante é que ele é um chip ambidestro. Então ele encaixa em Basic Jam para a esquerda e para a direita. Vocês podem ver que ele está apontando essa setinha aqui para cima. Então agora ele tá com essa setinha aí, ele tá apontando para direita, né? A gente tem a meia lua indicando que ele tá na direita, e se eu quiser trocar ele para esquerda, a gente só gira aqui um pouco e esse pinguinho vai estar apontando para essa seta amarela e a meia lua vai estar virada para cá, ou seja, para o lado esquerdo, né? O lado esquerdo seria esse pretinho aqui e o lado direito seria essa foice dourada que mostra o machado do Spriggan, né? Um chip bem bonito. Aqui a gente tem algumas divisórias RL que eu demarquei para saber qual lado é qual, né? Mas isso daqui é mais personalizado. Próxima peça temos o Ring World. Ring World, ele é um ring de defesa também, mas com características do tipo ataque, ou seja, um ring de equilíbrio. Ele é um ring que, por sua vez, não tem borracha. Essas partes brancas não são borracha, nem no meu e nem no original. Porém, ele tem dois bounds aqui, mais ou menos na cabeça aqui do avatar, né? Aqui e aqui também, que quando você pressiona, essas duas pontinhas aqui que seguram o chassi, essas daqui também, elas vão dar uma pressionada e elas vão passar para cá e vão travar com que o disc vai impedir, né? No caso, que o disc ele gire. Então seria uma espécie de bound, né? Porque vai segurar impacto, por causa da molinha que vai ter aqui dentro, e ao mesmo tempo vai servir como burst stop, né? Bem legal. Vocês podem ver que é o lado R. Porém no meu aqui as mecânicas não tem, tá? Beleza? Eu não fiz porque além de não ter disco no meu sistema, eu achei irrelevante, já que é bem complicado de fazer essa mecânica. Mas ficou bem bonitinho aqui, pelo menos é um ataque a mais. Vocês podem ver que aqui é o lado R e que ele está girando para a direita, né? Ou seja, right. Deu bastante trabalho para fazer esse lado, dá para ver alguns pontos de impacto dele. E como ele é bem circular comparado aos outros Spriggan, ele praticamente não tem pontos de ataque fixos, né? Você tem aqui, né, que você tem um pequeno smash, aqui um pequeno smash, aqui o ponto de impacto mais forte, né? Você consegue um contra-ataque bem legal aqui. Aqui também, já que ele é um ring bilateral, ou seja, ele tem uma simetria de dois lados, né? Vocês podem ver. E a característica especial dele é ser ambidestro. Virando aqui, temos o lado esquerdo, né, apontado pelo L aqui, left. Aqui no lado direito você vê que é bem parecido
o Spryzen Requiem, né, parecido com o Lord Spriggan também, né. E aqui desse outro lado é um pouco mais parecido com o Legend, com Chosets, né. Então ele tenta mesclar todos os Spriggans. Esse lado eu confesso que eu gostei mais do que o outro, porque o outro eu tive muito problema para desenhar, fazer adaptações e coisas do tipo, né. Temos as setinhas e ele é exatamente o mesmo padrão de movimento do Ring que gira à direita, né. A diferença é que ele voltou e está girando à esquerda. O problema desse Ring é que ele tem ataque e defesa, só que a defesa dá pra ver como ele é bem circular, ele faz isso de uma forma bem suave. Porém o ataque, como ele tem que ser liso, ou seja, reto, para tá voltando tanto para a esquerda quanto para a direita, ele acaba penando um pouco no ataque. Então fica mais uma espécie de contra-ataque com esses smashers do que necessariamente ele usando mesmo de forma ofensiva isso. Ficar girando à esquerda, você dá para notar que ele é um levemente mais ofensivo, né? É coisa bem pequena aqui os pontos de impacto dele, né? Que eu fiz, ele não é tão grosso, tanto no original quanto neste. E ficou bem legal, Ring World. Passando para a próxima peça do kit, a gente tem, né, o chassi 2B, que tenta basicamente imitar, né, fazer algumas mecânicas do Disc Reddit e Hurricane, né, já que ele tem uma espécie de lâmina de giro livre que dá, né, a característica de defesa, já que ele é um chassi de balanço, né, é o segundo chassi de balanço, né, é o 2B Balance. Então a característica de defesa é o giro livre com essas lâminas, e aí você prende ele e aí ele fica travado, né? E aí ele dá mais ataque, né, com essas mega pontas que ele tem. Aqui vocês podem ver que ele é composto para fazer essa mecânica por 3 camadas, 1, 2, 3, que aqui não dá para ver direito. E aí você tem a base, onde vai ter os dentinhos para segurar seu B, vai ter os pontinhas, né, as elevações que segura no ring, vai ter a lâmina em si, né, que a minha não ficou muito grossa, porque dá um certo trabalho para fazer essa lâmina, garanto, e a parte fixa, né, que basicamente vai dar um Live After Death, né, uma espécie de atrito aqui para segurar, né, a nossa lâmina. E ela vai girar, vai sair, enfim. No caso do original, ele vai ter essa pontinha que vocês estão vendo, esse pininho, e desse outro lado também, esse pininho retangular. Quando você pressionar esse pininho, no original, você vai travar o seu chassi. Porém, se você virar o seu ring, né, 360, virar o seu ring 360 e colocar de novo, ele vai pressionar e vai deixar giro livre. No caso do meu, como era uma mecânica um pouco complexa para estar fazendo, o que eu fiz? Eu peguei e usei essa pecinha aqui, esse pininho, né, que eu fabriquei, para estar travando e deixando ele tanto com giro livre, né, deixa eu ver se eu consigo girar aqui, ó, giro livre. Ele tá girando, tá um pouco endurecido aqui, né, porque já ficou bastante no giro livre, tanto para direita quanto para esquerda. Dá para ver que ele tem um giro livre, não é tão livre assim, mas é um giro, né. E aí para trás aqui, né, nessa lateralzinha, na outra, e aí você pega a pecinha de sobressalência, encaixa ela mais ou menos aqui, pronto, já tá travado o chassi. Aqui eu fiz uma espécie de burst topping, né, com essa massinha. Eu peguei e coloquei em volta para dar mais peso nele, já que é o chassi mais leve que eu fiz. E aqui basicamente tem um, né, já que esse chassi ele é bem complexo. Também deixou ele um pouco mais pesado, que ajudou bastante, e mais bacaninha, né, para estar se usando, né. Ficou bem legal, eu achei um chassi bem interessante, porém as travas no original não são tão boas, né. Essa daqui eu fiz mais para modo de equilibrar aqui um pouco ele, já que ele tem várias camadas e foi um pouco chato para estar fazendo. Passando pro drive dele, temos um remix, né, do primeiro drive do Storm Spriggan, né. A gente tem aqui um Unite, no caso um Unite Dash. Dá pra ver por causa da tampa vermelha, né, que eu coloquei pra representar, e porque a tampa é uma tampa de coca e ela tem esses dentinhos aqui mais elevados que
que dão um atrito maior na hora de grudar aqui, ó, no nosso chassi. A característica especial do tipo equilíbrio, que é esse drive, é basicamente ter esta ponta alta, que tem essa pequena elevaçãozinha aqui, né? Vocês podem ver, pequena elevaçãozinha. E aí em volta dela a gente tem um componente de borracha, que é quando for pressionado, né? Quando a ponta inclinar, essa borracha vai ser pressionada, vai gerar atrito na arena. E aí com esse atrito ele vai dar meio que uma famosa reversão triturante. Então ele vai se redirecionar para algum ponto específico da arena, ou ele vai dar um mega contra-ataque, correr e voltar lá para o centro para manter a resistência. Essa é a característica especial. No caso do comprado é um Unite Dash, e no caso do meu também é uma espécie de Unite Dash. Agora vamos para montar o Bay. Temos aqui o lado direito, a gente seleciona o R, encaixa aqui o chip, pega o chip core que já é embutido, né? No caso só troca o seletor atrás e o meu você vai girar e pronto. A gente pega o chassi, alinha as lâminas, Old Spriggan 2B Unite Dash. É um bem bonitinho. Eu ainda vou dar alguma finalizada nele, pintar aqui de amarelinho, né, a borracha, que eu tive que trocar várias vezes para chegar na reversão triturante que eu queria, né, porque é bem difícil você fazer essa mecânica aqui, porque você tem que deixar a borracha maleável, mas ao mesmo tempo você tem que colar ela aqui e deixar o mínimo de espaçamento possível para ele dar o ângulo para fazer a reversão. E o chassi deu um pouco de trabalho para fazer, tanto que vocês podem ver que ficou uma leve elevação aqui por causa da pecinha, né, do acessório, porém ele fica bem bonitinho, né. Agora trocando, vamos lá pro lado esquerdo. E temos o lado esquerdo. Dá pra ver que ele se alinha muito bem com o chassi, é uma coisa muito legal. Porém o meu ele ficou um pouco oval, né, na hora que eu fiz, então dá pra ver que essa parte aqui dá uma sobrada, né, por causa até mesmo do pininho. Caso para consertar isso, eu tive que girar ele 360 e reencaixar do outro lado. Você vê que agora a parte que sobra fica bem menor. Por um lado é legal porque como ele tá travado no tipo ataque, vai dar um leve desbalanceamento nele, e isso vai ajudar no ataque. Porém, normalmente esse modo é usado para equalização de giro, né, ou roubo de giro. E então acaba que atrapalha um pouco, mas enfim, né, ele fica bem mais reto. É legal que o alinhamento ficou bem da hora, e essa parte serviu meio que uma forma de defesa. Ele é um Bay que é bem forte e todas as peças dele têm seu devido valor. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o Spriggan, né, na sua última versão. Que vocês tenham gostado do meu unboxing, tenham gostado da minha explicação, e qualquer dúvida, sugestão, deixem aí nos comentários. Fiquem com Deus, beijinho no coração, deixem um like e 3, 2, 1, let it rip!